Meus amados irmãos, é uma alegria estar com vocês nesse domingo, 7 de março, para trazer a palavra de Deus. E pode ter certeza que é uma palavra para o teu coração. Nesses 30 minutos que você vai ficar conosco, você vai receber uma palavra de ânimo, uma palavra de direção, uma palavra que o Senhor tem reservado. Vamos simular um culto presencial? Pega a tua Bíblia, esteja folheando ela, esteja procurando os textos que vamos mencionar, teu smartphone, enfim. Vamos fazer o culto, é o nosso segundo culto online. Nós tivemos o domingo passado também, e conforme agora for se desenrolar nessa semana, possivelmente podemos ter o nosso culto presencial no próximo domingo. Mas você vai receber essas informações através do grupo da igreja. Fique atento, nós vamos estar passando, a direção da igreja vai estar passando essas informações. Mas se achou por bem fazer o culto online ainda hoje, porque estamos atravessando, meus amados, uma situação de dificuldade, uma situação de desafio, e certamente a igreja também participa disso. Poderíamos estar fazendo um culto para um grupo pequeno de irmãos, mas a liderança da igreja entendeu que fazer online, você vai estar recebendo a palavra de Deus também, e nós vamos dando essa nossa contribuição. Com certeza, para aqueles que têm o desejo ardente de estar na casa de Deus, não poder vir aqui num domingo, não poder estar buscando a Deus, cultuando Ele num domingo, com certeza é um sacrifício, né? Mas o sacrifício faz parte dos dias atuais. Talvez alguém possa dizer, mas pastor, eu tenho fé que eu não vou ter problema nenhum, eu não vou pegar o vírus, enfim, essas coisas todas, né? Mas vamos dizer que nem todos talvez tenham a mesma fé que você. E como esse vírus ele está se propagando pelo convívio social, é bom a gente respeitar os outros também. Vamos seguir os protocolos e continue nessa semana seguindo os protocolos, ouvindo as autoridades, usando máscara, evitando aglomeração, que isso faz parte, né, desse momento que nós estamos passando. Às vezes, amados irmãos, a gente não quer muito falar nisso, né? Parece que já vem um desânimo e tal, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós começamos e olhamos muito as notícias, elas realmente não são muito animadoras. Mas também a gente tem dificuldade de ficar omisso, porque daqui a um pouco a gente fica pensando que as coisas são de brincadeiras. E elas não são de brincadeira. Eu quero dizer o seguinte, isso é uma orientação para você que faz parte da família Betel. Amém? Se temos alguém que não participa dessa igreja, não é membro dessa igreja, é claro que você vai estar recebendo também essa orientação, essa direção, e você vai fazer a tua avaliação se vale a pena ou não estar observando, mas eu tenho certeza que sim. Nós vamos, amados irmãos, ainda agora no início desse nosso culto, nós vamos estar orando por duas categorias de profissionais. São duas categorias que têm uma posição fundamental na atual situação. O primeiro deles é os profissionais da saúde. Nós queremos aqui, em nome da Igreja Batista Betel, declarar o nosso respeito e a nossa admiração pelos profissionais da saúde, que para honrar o juramento estão ultrapassando muito o sacrifício exigido deles e das suas famílias. E muitos estão dando a própria vida para fazer o melhor pelo seu próximo e por cada um que precisa da ajuda deles. Eu quero registrar aqui uma técnica de enfermagem, ali de Itapema. O nome dela é Zeni Bueno Pereira. Há 5 dias ela perdeu a vida, esperando um leito. Uma pessoa que está na frente da batalha, procurando salvar vidas, dali um pouco ela não pode salvar a sua própria. Os seus colegas que estão ali com ela, estão vendo ela morrer, sem condições de dar
o que ela precisa para poder passar. Eu trago isso para te desanimar? Não, para te animar e para dizer o seguinte para você: talvez é mais sério que você pense. E por isso é que nós precisamos do Deus Supremo, aquele que não depende de nada desse mundo para fazer a sua vontade. Mas outros profissionais, amados, que eu quero pedir a nossa oração, a nossa intercessão, são as nossas autoridades. É verdade, as autoridades que muitas vezes a gente costuma criticar, e até muitos acham que elas são as responsáveis por tudo que está acontecendo. Eu quero te dizer o seguinte: há muitos comportamentos exasperados com os mandos e desmandos das autoridades. É verdade, muita coisa poderia ser diferente. Existem decisões contraditórias e contraproducentes, desentendimentos em muitas esferas, omissões, muitos egocentrismo, muita arrogância, muitas contradições em todas as esferas. E isso merece a nossa crítica? Talvez sim. Mas eu quero trazer para você aquilo que a Bíblia recomenda. Até porque muitas coisas que nós falamos e dizemos e pensamos, às vezes não muda nada. Apenas é um desabafo, apenas eu vou dizer aquilo que eu penso, porque eu entendo que eu tenho liberdade para fazer isso, mas isso muda nem sempre. Então eu quero te convidar a tomar uma decisão que muda. Amém? Quero trazer para você uma direção da palavra de Deus que pode mudar essas coisas. E pode fazer que aquela autoridade que pense uma coisa, pelo poder e pela ação de Deus, ele vai fazer diferente. Porque as autoridades da Bíblia estão ali porque foram constituídas por Deus. E Deus pode fazer aquilo que Ele quer. Meus amados irmãos, eu vou ler então 2 passagens bíblicas que falam sobre isso. Porque é muito bom quando o pastor não apenas dá a sua opinião, mas ele traz uma palavra de Deus. Ele embasa aquilo que ele está defendendo. E é isso que gostaríamos de fazer nesse momento. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 4, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu arriscaria dizer, nesse momento, que talvez, amados, alguns desmandos que estão acontecendo em nosso país, será que não está faltando oração e intercessão do povo de Deus? E quando nós estamos fazendo isso, irmãos, nós estamos pensando em nós. Se o dirigente acertar, se o governante acertar, tomar decisões corretas, nós estamos pensando em nós, porque Deus, a palavra diz assim, para que possamos e que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Eu te pergunto, quem não quer ter uma vida tranquila e pacífica? Eu quero. Tenho certeza que você também quer. Então ore pelas pessoas que têm poder de decisão. Mas o apóstolo Pedro ainda fala outra palavra que é muito importante. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 17. Se você tem a tua Bíblia aí, abre e acompanha. 1 Pedro 2, 13 a 17, ele diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Veja bem, na primeira passagem, o apóstolo Paulo pede que nós intercedemos, façamos orações, façamos intercessões pelas autoridades. E aqui o apóstolo Pedro foi mais fundo um pouco. Por causa do Senhor, sujeitem-se. Sabe, meus irmãos, eu lendo essa palavra aqui,
não é para nós nos sujeitar às autoridades porque são autoridades, não é nós sujeitar às autoridades porque nós não queremos receber o castigo. Não, por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Então você que é do Senhor, você que é um crente de verdade, diz a Bíblia aqui, por causa dele, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. A gente, meus amados irmãos, silencia a ignorância dos insensatos, não é com discussão, não é com bravatas, não é retribuindo o mal com o mal, mas vocês, praticando o bem. Veja que coisa interessante, veja que desafio nos dias de hoje, quando a gente está tão disposto a dar o troco, a responder na mesma altura, enfim. A palavra diz, praticando o bem vocês vão silenciar. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Meus amados, eu quero chamar a atenção aqui na liberdade que nós estamos tendo nas nossas redes sociais. Muitas pessoas estão usando as redes sociais para ficar dando pitaco, respondendo, fazendo crítica, fazendo tudo que é tipo de resposta mal criadas, se escondendo atrás das redes sociais. Tu é livre para fazer isso. Claro, tu é livre. Além do livre-arbítrio, ainda você tem acesso. Mas a palavra de Deus, ela pensa diferente. Eu queria que nessa noite, ou nesse dia, a hora que você está escutando essa mensagem, que você entenda, você é diferente. Vivam como pessoas livres, com liberdade. Pode fazer, pode tomar as suas decisões, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Ainda continua, vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Amados irmãos, nós estamos passando por momentos de ansiedade, de conflitos, de dúvidas. Estamos com os nervos, como se diz, à flor da pele, mas nada disso tem cobertura de Deus para a gente fazer as coisas que não seja amar os irmãos, temer a Deus, honrar as autoridades. Quero emendar nesse texto uma palavra ainda do apóstolo Paulo em Colossenses 3,12, diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quero tirar esse momento antes de entrar na mensagem. Estou fazendo o preâmbulo, mas a mensagem não será longa, então fique aqui, fique conosco, fique com o teu coração aberto, a tua mente aberta, que venha uma palavra para o teu coração. Mas eu quero aproveitar aqui, irmãos. Então, para estarmos orando, você baixa a tua cabeça aí na tua casa, onde você está, e nós vamos estar orando, intercedendo por esses profissionais que estão dia e noite, batalhando, com aperto no coração, chorando desesperados, porque em muitos lugares, ou quase em todos, está na mão deles escolher quem vai viver e quem vai morrer. É terrível. Vamos interceder por eles. Mas nós não vamos fazer isso só agora. Eu quero que você fique essa semana pensando nisso. E nessa semana, sempre que você for orar, você lembre dos profissionais da saúde e das autoridades, para que Deus dê a eles capacidade, direção, sabedoria, disposição
de fazer as coisas certas. Baixe sua cabeça. Senhor nosso Pai, nós estamos nesse momento intercedendo, meu Deus, por aquelas pessoas que estão nos hospitais, nas enfermarias, nos lugares, Senhor, muitas vezes emocionalmente abalados, profundamente tristes, Senhor, porque tem uma luta quase inglória. Eles estão, Senhor Deus, decidindo sobre pessoas que vão continuar com vida ou não. Isso é triste, mas nós intercedemos por eles e pedimos, Senhor Deus, cuida dessas pessoas, cuida deles, cuida dos familiares deles, meu Deus. Que eles não adoeçam emocionalmente, que eles, nesse momento, Senhor, se podemos dizer que haja alguma coisa de bom, que seja um motivo para eles lembrarem de Ti, que é o Deus Supremo, que é aquele que fortalece, aquele que nos dá resposta em todos os momentos. Nós intercedemos pelos médicos, intercedemos pelos enfermeiros, auxiliar de enfermagem, todas as pessoas, Senhor Deus, que estão trabalhando na área da saúde. E nós colocamos também diante de Ti, conforme a Tua palavra determina, as nossas autoridades. Meu amado Deus, quando nós olhamos no nosso olhar humano, parece que tem coisas que não têm saída, mas nós sabemos que para Ti tudo tem saída. E é por isso que nós oramos e intercedemos por eles. Pelos prefeitos, governadores, presidentes, os secretários, os ministros, as autoridades civis, militares, as autoridades judiciais, Senhor. São tantos homens e mulheres com poder de decisão nesse país. E muitos deles, Senhor Deus, não Te conhecem, muitos deles não têm nem um pouco de disposição, Senhor, de fazer algo de justiça. Mas Tu pode mudar isso. Nós confiamos em Ti. E eu quero Te dizer nesse momento, juntamente com a Tua igreja que está intercedendo, nós precisamos de uma vida tranquila e pacífica. E nós cremos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Você que acompanhou-nos nessa oração, não esqueça de, durante a semana, todo dia, tire um momento para estar orando e intercedendo por essas pessoas. Mas, meus irmãos, eu trago então, agora, a minha mensagem. A palavra de Deus, que é uma palavra para o teu coração. É uma palavra para trazer resposta para você. Nesse momento que eu sei que é difícil, mas não é impossível. Você vai abrir a tua Bíblia em Números capítulo 9, o versículo 15 a 18. Abre lá. Números, o quarto livro da Bíblia, do Velho Testamento, capítulo 9, o versículo 15 a 18. Eu dei para essa mensagem o seguinte título: Andando no deserto sob a direção de Deus. Se você quiser repetir aí na tua casa, onde você está, faça isso. Andando no deserto sob a direção de Deus. Embaixo da direção de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 15. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali eles acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Conforme a ordem do Senhor, eles partiam. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. Eu quero trazer nesse momento a palavra do Senhor para você. O que nós precisamos, meus amados irmãos, e principalmente nos dias de hoje, é seguir a ordem do Senhor. É entender
o que Deus está nos pedindo e o momento certo de andar e de parar. Eu te pergunto, você te considera num deserto nos dias atuais? Eu arriscaria dizer, meus amados irmãos, que nesse país e talvez no mundo todo, para sermos bem sinceros, dificilmente alguém não está considerando um deserto. Mesmo que talvez não esteja, ninguém está livre do risco da enfermidade, e essa enfermidade ela não pega somente o físico, depois do físico vem o emocional. Em novembro, fim de novembro, eu testei positivo. Levantei uma manhã, estava com uma tontura, uma náusea, e fui fazer uma consulta. Em novembro ainda estava fácil. Tinha vagas, a gente chegava lá, era atendido rapidamente. E eu cheguei e fui rapidamente atendido, me fizeram a medicação e eu fui para casa. Mas aí a tontura e a náusea passaram. Mas me abateu um cansaço físico muito grande. E junto com esse cansaço físico, um desânimo. E eu que acho que não sou uma pessoa desanimada, ficava sentada e ficava pensando, muito consciente, como é que a gente pode chegar num desânimo desse? Mas eu não tinha força física. E a minha família me falou que, quem sabe eu deveria fazer. Até nem me falou, eles já meio decidiram e me disseram que eu teria que fazer o teste, né, da Covid. Fui fazer e estava, então testei positivo. Esse desânimo físico, amados irmãos, ele traz juntamente um desânimo emocional muito grande. E para muitas pessoas eu creio que ele amplia e parte para um desânimo espiritual. E na verdade esse período que nós estamos atravessando, muitos que já estavam caminhando bem com o Senhor, estão ficando pelo caminho. É uma pena. É um deserto, é um deserto. É um deserto. É um deserto na nossa saúde, e a outra área muito atingida, que é um deserto também, é a área financeira. Muitas pessoas estão perdendo seus empregos, muitas pessoas têm dificuldade de pagar as suas contas, muitas empresas estão fechando, enfim, o deserto estava aí, ou está aí. Então, meus amados irmãos, eu quero te dizer quais são as particularidades do deserto. O que define um período de deserto na vida? O deserto, meus amados irmãos, é uma ausência de caminho. Quem conhece um deserto na prática, ou vê através de um programa de televisão, conhece fisicamente, sabe que ele não tem rumo, falta direção. Eu te pergunto, nos dias atuais, em algumas áreas da vida, a gente vive praticamente sem rumo, é verdade. Muitas decisões que precisamos tomar, às vezes não sabemos o que tomar. No deserto também existe uma ausência de abrigo, existe uma ausência de sombra para descansar. Muitas pessoas, meus amados irmãos, estão perdendo o seu sono à noite e não estão conseguindo descansar, porque o deserto é muito grande. A ausência de uma água, de um refrigério, isso faz parte do deserto. O deserto nos deixa sujeitos às intempéries, ao calor escaldante, ao frio intenso, às tempestades. Nos desertos reais e físicos, a tempestade de areia, ela é implacável. E nos desertos da vida, atravessamos também por muitas tempestades. E eu sei que eu estou falando com pessoas que nesse momento está passando por um deserto intenso. A aridez do deserto. O deserto é maçante, é entedioso. O deserto causa aborrecimento, é insonso,
O deserto, meus amados irmãos, é um lugar terrível. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, baseado nessa palavra que lemos e que vamos meditar. O deserto é apenas lugar de passagem. Ele não é lugar de moradia. Diga para você mesmo, se você quiser ir na tua casa, o deserto é um lugar de passagem. É por isso que eu vou passar pelo deserto, mas eu não vou ficar nele. Diga assim, eu não vou ficar nesse deserto. Porque eu sei que se eu obedecer à vontade de Deus, Ele tem saída para mim nesse deserto, como teve para o seu povo naquela época que estava por 40 anos atravessando o deserto. Mas nessa palavra, meus amados irmãos, que nós lemos aqui, essa nuvem que cobria o acampamento, e essa coluna de fogo que dava orientação para o povo, ela existe ainda nos dias de hoje. A nuvem do Senhor, o fogo do Senhor, Ele quer dar direção para a sua vida. A nuvem e a coluna do fogo são a presença do Senhor. E ela iniciou quando o povo ainda estava saindo do Egito e permaneceu com eles até chegarem à terra prometida. Diz a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 13, 21, acompanha aí. Durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. Meus amados irmãos, onde Deus está presente, Ele dá direção, assim como fez com o povo de Israel. A coluna que ia adiante deles era para dar direção, porque o deserto, como dissemos, é um lugar sem caminho. Mas o deserto, que Deus, quando Deus nos acompanha, Ele tem a sua coluna de nuvem para nos guiar no caminho, e a coluna de fogo para iluminar-nos à noite, para que a gente possa caminhar. Por isso eu quero te dizer, assim como o povo naquela época que estava saindo da escravidão do Egito, caminhava dia e noite, sem cansar, eu quero que nessa mensagem você receba uma palavra de Deus. Deus quer restabelecer as tuas forças, Deus quer renovar as tuas forças, e a coluna de nuvem para te dar direção, e a coluna de fogo para te dar luz para o teu caminho, para que você possa, dia e noite, estar confiando nele, estar seguindo o caminho que Ele está te dando a direção. Mas nós vamos ainda, meus amados irmãos, nessa palavra, vamos ver o que aconteceu, o que acontece para quem anda sob a direção de Deus. O povo de Israel estava saindo dali sob a direção de Deus, andou pelo deserto sob a direção de Deus. É verdade que muitos caíram no deserto pela desobediência, mas essa palavra que eu estou te trazendo é exatamente para evitar isso. Para você não cair em desobediência, para você não desistir da caminhada, para você não deixar o deserto te vencer. Porque quando temos Deus conosco, o deserto não nos vence, o inimigo não nos vence. Em Êxodo capítulo 14, versículo 10 diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Amados, o povo de Israel estava numa situação desesperadora. Um mar na frente e um exército inimigo atrás. Não sei, quem sabe você está nessa situação. Quem sabe você está sem saída. Quem sabe você tem um mar de problemas, um mar de dificuldades, um mar de incertezas à tua frente e o inimigo atrás. Mas deixa eu dizer para você, para Deus sempre tem saída. O povo veio apavorado falar com Moisés. E Moisés foi conversar com o Senhor. E o Senhor disse a Moisés: por que está clamando a mim? Diga aos israelitas que avancem. Meus amados irmãos, porque
vocês estão clamando? É claro que parecia algo muito natural clamar a Deus. E Deus não está dizendo que não devemos fazer isto. Deus não está dizendo aqui que nós não devemos buscar nele a solução. É claro que devemos. Mas Ele está dizendo aqui para o seu povo também: avancem. Vocês têm a parte de vocês, se animem, levante a cabeça, vão em frente. Talvez essa palavra é para você que está clamando a Deus, está orando, está pedindo uma direção. Eu te pergunto, você está procurando te animar e fazer a tua parte? Você está caminhando? O versículo 14, 19 a 20 diz assim: a seguir, o anjo de Deus que ia atrás, ou ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Eu fico imaginando, irmão, não sei se você tem o hábito de visualizar as cenas, mas eu faço isso e eu acho que é uma maneira boa da gente também tirar algumas conclusões, muitas vezes pequenas, dentro da nossa limitação. Mas se você visualiza o anjo do Senhor, porque aquele que anda sob a direção de Deus, Ele coloca o seu anjo para lhe acompanhar, para ir à sua frente quando necessário, para ir atrás protegendo quando necessário. E essa cena aqui mostra exatamente isso. O anjo e a nuvem que iam na frente mostrando o caminho. Agora, quando Deus disse para Moisés: marchem em direção ao mar, eu imagino o anjo e a nuvem se prostrando atrás deles. Por que atrás? Porque atrás deles, meus amados irmãos, vinha o exército inimigo. E Deus, além de nos dar direção, Ele nos livra do inimigo. E a missão dessa nuvem, diz assim a palavra aqui, meus irmãos: a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas toda a noite. Enquanto os israelitas tinham luz para caminhar a noite toda, força, vigor. Estamos numa época em que perdemos a força realmente, se não facilmente, mas com muita frequência. Mas a presença do Senhor nos fortalece. E aquela luz que dava direção para o povo de Israel, clareava o seu caminho, tornava eles em condições de caminhar. Essa mesma luz, ou essa mesma nuvem, trazia para o inimigo trevas. Que coisa interessante. Quem consegue explicar isso? Isso sim não tem explicação. Isso é milagre do nosso Deus. Enquanto o povo caminhava com todo o clarão, com toda a claridade, o inimigo vinha atrás, tropeçando, caindo, levantando, sofrendo. Mas Deus estava protegendo os seus escolhidos. Deus tem proteção para aqueles que procuram andar sob a sua direção. E o inimigo não pode tocar neles. Se você é um crente que teme a Deus, que crê na direção dele, você pode dizer: o inimigo não pode me tocar. Diga: o inimigo não pode me tocar. O salmista ainda diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de todo mundo, de todas as pessoas. Eu vejo nos dias de hoje, meus irmãos, a gente fica levantando a mão e profetizando bênção para todo mundo, vitória para todo mundo, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, daqueles que buscam o Senhor.
daqueles que procuram andar sob a direção do Senhor. Essas pessoas que os anjos do Senhor estão recomendados a guardar, e Ele os livra. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, ainda diz assim: os anjos são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse momento de dificuldade, nesse momento de talvez algum momento até um pouco de trevas, o Senhor tem legiões de anjos para cuidar dos seus filhos. E diz aqui que os anjos são todos espíritos ministradores enviados. Por quem? Por Deus. Enviados por aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Que você entenda que andar sob a direção de Deus é vitória certa, meus amados irmãos. É ter garantia de passar pelo deserto e não ficar nele. Temos ainda uma passagem de Isaías capítulo 40, versículo 29 a 31, e logo estaremos encerrando essa ministração. Diz assim, Isaías 40, 29 a 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Não sei como é que você está. Você está meio sem força? Às vezes a força física, às vezes a força emocional, também a força espiritual. Talvez você esteja quase desistindo da sua fé. Talvez você esteja emocionalmente abalado. Ele fortalece o cansado em todas as áreas, em qualquer situação. E Ele dá grande vigor. Ele não dá um pouco de força. Ele não dá um pouco de ânimo, não. Ele dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas olha bem, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor têm um vigor sobrenatural, porque esse vigor não é dele, é um vigor do Senhor. Esse vigor não é um vigor que ele tem na sua própria força, não, esse é um vigor do Senhor. Eles não se cansam, eles voam alto, eles correm, eles não ficam exaustos. Que Deus te abençoe e que essa palavra te motive a depender do Senhor, para você ter as vitórias e para você vencer esse deserto. Mas ainda eu quero encerrar mesmo com o texto que nós temos em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 a 2, que diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. As bênçãos que Ele promete, as promessas que Ele faz, estarão sobre vocês, que obedecerem fielmente ao Senhor. Eu quero agora orar contigo. Quero pedir que Deus faça com que essa palavra toque no teu coração, no teu entendimento, e que nesse momento de dificuldade você renove as tuas forças. Você entenda que não está tudo perdido, ou melhor, não está nada perdido. Deus quer te fazer vitorioso. Sabe, meus irmãos, quando Deus mandou o povo marchar rumo ao Mar Vermelho, você acha que eles esperavam a saída? Eu acho que não. Eles até disseram para Moisés que não. Porque nos trouxe para esse deserto para morrermos aqui, não tinha túmulo suficiente lá no Egito. Porque agora estavam diante do mar, irmãos. O exército estava atrás. E deixa eu dizer o seguinte, até aquele momento nunca se ouviu falar que algum mar abrisse para alguém passar. O povo de Israel nunca tinha ouvido falar isso. Eu ouvi falar que há tantos anos atrás o mar abriu. Não tinha. É uma solução imprevisível.
Eu quero dizer o seguinte: Deus tem solução para você imprevisível. Deus tem solução para você que você nunca ouviu falar. Assim como o povo nunca ouviu falar que algum mar tivesse se aberto para alguém passar em seco. Mas aconteceu o milagre de Deus. Eu profetizo o milagre de Deus para a tua vida, se você deixar o Senhor agir. Meu bom e amado Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesse culto, rogando a tua bênção, a tua misericórdia sobre os teus filhos. Aqueles que ouviram essa palavra, Senhor Deus, e que estão decidindo andar sob a tua direção nesse deserto tenebroso, nesse deserto sem rumo, nesse deserto sem água, nesse deserto sem frescor. Nós pedimos que o teu Espírito Santo esteja dando direção para cada um, que os teus anjos estejam acampados ao redor dos teus filhos, ao redor da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Meu amado Deus, se alguém está precisando de trabalho, abre as portas. Aquela empresa que está prestes a fechar, Senhor Deus, dá caminho como desce por Mar Vermelho. Caminhos que nós não temos visto, caminhos que nunca enxergamos, mas que nós sabemos que sob a tua direção existe saída. Meu bondoso Deus, nós entregamos tudo nas tuas mãos. E nós pedimos que essa palavra ecoe no coração de cada um. Pois tu és poderoso e tu és misericordioso. E tu faz tudo aquilo que te apraz. E tu faz tudo por aqueles que te obedecem. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Encerramos a nossa mensagem. E eu quero só dizer para você que é membro da Igreja Betel, que você que tem o desejo de dizimar, de participar com a tua oferta, que no grupo da igreja será fornecido os dados bancários para você fazer isso de maneira remota. Tá bom? Deus abençoe a todos, dê uma boa semana em nome do Senhor. Se Deus quiser, no próximo domingo podemos estar num culto presencial. Ainda não sabemos, mas estejamos orando por isso. Deus abençoe a todos.